O deputado Wellington Landim apresentou nesta quinta-feira o relatório preliminar da Comissão Especial da Assembleia que acompanha os efeitos causados pela seca no Ceará. O documento mostra um diagnóstico da situação dos municípios atingidos e sugestões para tentar resolver o problema que atinge todo o Estado. O relatório aponta ainda que as providências tomadas pela União, Estado e municípios ainda são ineficazes e que as ações deveriam ser mais efetivas no combate à seca. Para falar do tema, o plenário em pauta de hoje recebe os deputados Wellington Landim, que é relator aí da comissão, e o deputado Dedé Teixeira. Deputado, qual é de fato a situação da seca no Estado? A tendência é que no segundo semestre essa situação possa se agravar ainda mais? O tema é extremamente importante e nessa oportunidade eu queria louvar, parabenizar o nosso deputado Wellington Landim, um grande deputado e que, na sua forma de pautar as questões importantes do Ceará, tomou como responsabilidade sua coordenar, porque como relator da comissão, coordenou um importante trabalho, um relatório preliminar, parcial ainda, que foi lido ontem no plenário da nossa casa e que suscitou uma série de discussões importantes. Quero primeiro parabenizar o deputado Wellington Landim pelo esforço que, organizando e relatando esse trabalho dessa comissão, que discute essas questões dos efeitos da seca e os problemas inerentes a ela, e que aponta, tá certo, sugestões, faz o diagnóstico, mas aponta sugestões em todos os sentidos, inclusive naquilo que tem lá no relatório, que são os pontos da nossa Constituição Estadual, que já define uma série de questões em relação a isso e que às vezes passa despercebido pelos nossos governantes. Então, a questão da seca é uma questão fundamental na vida, tá certo? No desenvolvimento do nosso Estado. Certo? Nós precisamos tratar. Agora, há um problema cultural nosso muito sério, e eu fiz questão de debater com o deputado Wellington Landim ontem, dessa questão, de que no momento em que nós começa a chover no Ceará, culturalmente, todos nós, políticos, representantes, proprietários, empresários, esquece uma temática que deveria ser uma questão que se precisa discutir diuturnamente. Precisa existir instrumentos, tá certo, dentro da nossa estrutura de poder, que possam atentar para a questão da seca. A seca é cíclica, desde o descobrimento do Brasil até hoje, e vai continuar tendo épocas, anos de estiagem prolongada, e que isso dificulta, isso baixa a autoestima do povo sertanejo, diminui o nosso processo de desenvolvimento, acarreta diversos problemas de toda a ordem, e que a gente precisa começar a pensar na forma efetiva de resolver. Acho que o relatório, tá certo? Talvez um dos melhores relatórios produzidos nesta casa nos últimos anos, aponta diagnóstica, atendendo, ouvindo todas as instituições, sejam federais, estaduais, representações do empresariado, dos trabalhadores que foram ouvidos nesta comissão, faz um relato importante, tá certo? Aponta soluções, dá sugestões e, o mais importante, nós vamos dar continuidade a esse processo pela forma como o deputado Wellington Landim trabalha, insistentemente cobrando, ele como deputado, e que deve ser cobrador de questões importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Deputado, esse relatório elaborado pelo senhor aponta justamente que as ações dos governos não têm sido suficientes para tentar minimizar esse problema da seca aqui no Estado. Que soluções o senhor aponta para tentar minimizar e tentar resolver aí a médio prazo o problema da seca que atinge aí todo ano, praticamente todo ano, o nosso Estado? Olha, primeiro eu quero aqui agradecer as palavras do deputado Dedé Teixeira, que inclusive é membro desta comissão e que nos ajudou bastante, juntamente com todos os outros companheiros, e colocar para a sociedade, para as entidades, que para entender é necessário que haja uma boa leitura, uma leitura demorada, uma leitura atenciosa, para que se possa entender as sugestões
O primeiro diagnóstico, que vai perceber que é um diagnóstico correto, um diagnóstico atualizado, um diagnóstico sem sensacionalismo. E, em cima de cada diagnóstico, está apresentado 1, 2 ou 3 sugestões, ou são necessárias 1 ou 2, 3 ações para que possa ser resolvido. Isso vem desde quê? Desde a situação do homem, o que é necessário para que o homem possa conviver com a seca e não termos o maior êxodo rural e que ele não passe as necessidades que passava no passado, né, desde a fome, desde a falta d'água, desde do desemprego, até a situação do solo, como é que nós evitaremos uma desertificação no Estado, quais são as medidas legais, quais são as medidas de governo, e também a situação da pecuária. Qual é a situação atual da pecuária do Estado, a quantidade de perda, o que é feito para que, enfrentando no futuro outra, isso diminua, qual é a situação de água no Estado, como se resolve o problema do abastecimento de água no Estado, as políticas públicas que foram implementadas para se resolver o problema da água, que é o problema mais essencial, para que essas políticas públicas venham a serem resolvidas imediatamente, para que a gente não aconteça o que está acontecendo neste momento, e as soluções para resolver o problema da água e resolver o problema da alimentação do homem e da alimentação do rebanho, e também o emprego. Então, tudo isso está lá colocado. Não é uma coisa isolada e nem uma coisa só vai resolver. É um conjunto de ações e atitudes que precisa ser planejada e que requer, por parte do governo estadual, do governo federal e dos governos municipais, atitudes e que requer também um orçamento. Requer também um orçamento. Por isso é que precisa ter um olhar bastante criativo, um olhar de planejamento, né, e um olhar de muita responsabilidade, porque também são coisas que nós colocamos para ser resolvidas imediatamente e também terão coisas que terá que ser resolvidas a médio prazo, porque são coisas mais consubstanciadas. Deputado Dedé, a questão da má qualidade da água consumida pelas pessoas aí que sofrem com a seca é um dos problemas mais graves de agora? É também um problema, até porque ainda não acostumamos de que políticas efetivas de combate à seca são questões importantes. E aí você vê como são tratadas as coisas ainda. Nós ainda temos que conviver com a tragédia da questão do carro-pipa. E aí as formas como você obtém essa água é uma coisa muito difusa, não há um acompanhamento e acaba prejudicando. Nós vimos a notícia de que lá em Alagoas morreram 37 pessoas, que eles estão fazendo o diagnóstico para saber a origem, foi ocasionado por água contaminada de algum manancial lá, que não foi rigidamente fiscalizado. Mas esse é um problema. Acho também que, de tantos os problemas, como o Etlandim colocou, o fenômeno da seca está presente. Ontem, hoje e amanhã. Nós precisamos saber enfrentá-lo. Nós precisamos construir políticas efetivas para ele. É claro que as secas que nós convivemos agora em 2012, estamos convivendo em 2013, e o segundo semestre efetivamente o período mais crítico, nós já sofremos menos problemas do ponto de vista social do que outras secas. É verdade, os programas sociais do governo, algumas ações minimizadas, melhoraram a situação, mas isso não quer dizer que a gente não olhe para o principal objetivo da nossa comissão. Tá certo? Precisa efetivamente de mais políticas, precisa encontrar e caminhar
para que as coisas se efetivem. Eu acho que o Estado está com uma proposta interessante do Cinturão das Águas, mas se a transposição de São Francisco já estivesse funcionando, já teria, né, avançado em muitas coisas, porque é água para beber, é água para gerar renda, é água para muitas coisas que eu acho que nós precisamos fazer. Então, o relatório trata de tantas coisas, trata de muitas outras questões que são importantes, mas, ao mesmo tempo, cobra dos governos uma ação efetiva. Nós ainda estamos na cultura de receber migalhas. Eu acho que nós temos que cumprir um papel importante. Nós temos que ser iguais, tá certo? Foram negadas durante dezenas de anos políticas para a região Nordeste e Norte, a região mais pobre do Brasil, tá certo? Quando você, no mínimo, começa a pensar diferentemente e garantir que mais recursos venham para as regiões mais carentes, quer dizer, tratar o desigual de forma desigual, você já vê a pujança da região. A região Nordeste, deputado Etlandim, foi a região que mais cresceu nos últimos 10 anos em relação às outras regiões do Brasil. Então, na hora que se enxerga isso, na hora que olha para as desigualdades regionais, e os governos têm que ter essa capacidade, o presidente Lula avançou muito. O da Dilma olha assim enviesado. Eu estou dizendo porque eu sou do partido dela. Mas é importante a gente estar junto, é importante construir políticas regionais, é importante transcender as fronteiras dos nossos estados e construir uma política onde as instituições possam se fortalecer nesse processo. Está havendo uma discussão sobre a questão da instituição do DENOX. Tentaram fechar esse DENOX por várias vezes. É um absurdo. É um órgão que poderia estar contribuindo muito para efetivar políticas estruturantes que minimize os efeitos da seca, que é danoso, é cruel, inclusive, na cabeça dos sertanejos. Deputado Wellington, os trabalhos da comissão foram prorrogados aí por mais 120 dias. Quais são os próximos passos da comissão? O que vai ser feito com esse relatório preliminar? Olha, como eu te disse no início, é necessário que as autoridades, e nós vamos fazer com que chegue o relatório na mão de todas as autoridades, tanto a nível estadual, como a nível federal, como a nível municipal, e as entidades importantes que participaram e que têm a ver com esse momento que o Estado do Ceará vive com a seca, porque no relatório, as ações colocadas para minimizar o efeito, para conviver com os efeitos da seca agora, são factíveis. Não tem nada lá que não seja factível. E as cobranças que nós fazemos, que foi por intermédio da minha pessoa colocada, foi sem paixão partidária, foi pensando no homem do Estado do Ceará e do homem do Nordeste. Aquele relatório poderia ser apresentado aqui, com pequenas modificações, poderia ser apresentado no Pernambuco, com pequenas modificações, daí que eu chamo, inclusive as Assembleias Legislativas de toda a região do semiárido, para que observe esse relatório, para que se una à Assembleia Legislativa na cobrança. E aí tem a ver com a sua pergunta. Agora, nós vamos observar, nós demos as sugestões, colocamos todas as promessas que foram feitas pelo governo federal, pelo governo estadual, todas as responsabilidades que eram para ter sido, desde algum tempo, agida pelo governo estadual, pelo governo federal e pelos governos municipais, e que não tomaram essa precaução, e colocamos agora para que fizessem essa retrospectiva, analisassem o momento que a gente vive e agissem. Aí o nosso papel agora, diretamente, é saber o que é que eles vão promover, o que é que eles vão resolver, o que é que eles vão colocar como ação de tudo aquilo que está escrito e sugerido por nós. Porque tem lá o diagnóstico e tem lá as sugestões. Será que eles vão nos ouvir ou se vão dar uma alternativa à nossa sugestão, mas que vão resolver aquele problema? Os avanços que vão serem dados nas obras importantes que são a médio e a longo prazo, será que eles vão tomar aqui agora para resolver definitivamente? E nós vamos agora acompanhar e, de certa forma, colocar para a população, olha, isso aqui não avançou nada, isso aqui avançou bastante, isso aqui foi resolvido, isso não foi resolvido nada. E aí nós teremos a forma de acompanhar e colocar a sociedade a par de tudo que nós sugerimos, de tudo que nós gostaríamos que acontecesse para amenizar e para atender a essa convivência com a seca, porque ela não adianta pensar que nós vamos acabar esse problema. No estudo que nós fizemos, nos últimos 55 anos,
houve 13 secas. Nos últimos 55, 13 secas, fora os invernos irregulares. Então, só por isso, veja a estatística, que a gente vai ter que aprender a conviver, queira ou não. Ok, deputado Wellington, muito obrigada pela sua participação. Deputada Edé Teixeira, também muito obrigada. O Plenário em Pauta fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.